Olá, sejam bem-vindos ao Polaris Podcast. Hoje recebemos a cientista e doutora em medicina do sono, Carleara Vaz. Meu nome é André Pastina e comigo está Conrado Abreu. Se você puder, por favor, de uma maneira breve, puder compartilhar um pouquinho da sua trajetória, dos tempos de curso de enfermagem até chegar, nos Estados Unidos, como que foi esse desafio e essa trajetória? Claro, eu posso contar sim. Eu sou carioca de Miracema, como eu costumo brincar, né? Eu sou do interior do estado do Rio de Janeiro, é uma cidade bem pequena, de 20 mil habitantes, onde todo mundo se conhece, todo mundo sabe quem é o pai, quem é a mãe. Até se você for pegar um táxi, por exemplo, na minha cidade, você não fala o nome da rua para onde você está indo, né? Você fala para casa de quem você vai, porque todo mundo sabe onde todo mundo mora. Esse tipo de cidade, né? Bem pequena. E fazer a faculdade era uma fronteira realmente, né? Era uma coisa assim muito diferente, uma coisa que parecia distante. Não tinha ninguém assim na minha família direta que tinha feito faculdade, então eu cresci ouvindo que era importante estudar, que a maneira que eu tinha para melhorar de vida e para enfrentar alguns problemas que a gente passou, né, na minha infância, na minha adolescência, era estudando. E então eu peguei isso como um norte mesmo para a minha vida, né, que eu só conseguiria melhorar a minha situação, vencer, como a gente ouve tanto falar, né, através do estudo. Então eu fui fazer uma faculdade, passei numa faculdade pública, né, que era assim, algo impossível, né, para uma pessoa como eu, mas com muita dedicação consegui entrar numa faculdade pública. Me mudei para Niterói para fazer enfermagem na UF e foram muitas dificuldades também em termos de adaptação, né? Saí de uma cidade pequena para uma cidade grande, mas tive a família também lá em Niterói para me ajudar com a adaptação e trabalhando desde o começo da faculdade. Tive momentos de ter 2 empregos ao mesmo tempo, 3 empregos ao mesmo tempo. Então, para conseguir me sustentar mesmo, né? E meu primeiro emprego foi como assistente de pesquisa. Então, quando criança, eu pensava que eu queria ter uma profissão e eu tinha muita vontade de descobrir as coisas, né? Minha mãe me deu um kit de pequeno cientista e aí eu comecei a fazer experimentos em casa, sabe? Eu acho que hoje em dia as crianças nem teriam acesso às coisas que eu tive acesso na época, porque eu tinha cloreto de potássio, tinha umas coisas assim. Daqueles de química, né? Isso, daqueles de química. De ensaio. Era bem legal. Até perigoso, assim, né? Eu acho que as crianças hoje em dia não teriam acesso a isso, mas eu pensei em fazer faculdade de enfermagem porque eu queria conhecer bem o funcionamento do corpo humano, eu queria ajudar as pessoas através da minha profissão e eu queria fazer ciência também. Então, meu primeiro emprego foi como assistente de pesquisa, como eu falei, né, e eu, a partir daí, foi só crescendo essa paixão mesmo por ciência e por enfermagem ao mesmo tempo. Terminei a faculdade, trabalhei durante alguns anos ali como enfermeira ao lado do paciente, enfermeira geriátrica. Fiz mestrado, comecei a trabalhar como professora assistente na UF também, e em uma faculdade particular. E aí veio o momento de fazer o doutorado. E para o doutorado, eu queria ter 100% de imersão em ciência. E a gente consegue ter isso no Brasil. Nós temos cientistas maravilhosos no Brasil. Mas, para mim, era aquele momento de
ou tudo ou nada, sabe? Eu já tinha tentado estudar fora antes e não tinha conseguido, por questões financeiras mesmo. Então, nessa altura da minha vida, já trabalhando, né, com um momento de fazer um investimento, eu pensei, bom, é agora ou nunca, ou eu vou agora ou não vou mais. E aí vim para fazer o doutorado aqui em 2013, um mundo novo, né, em relação à pesquisa, e por aqui eu consegui me firmar como cientista mesmo e construir minha bagagem da ciência que eu trabalho agora, né? Então, tive muita sorte de estar numa universidade onde a formação profissional de saúde do enfermeiro é muito valorizada para pesquisa clínica. E também tive muita sorte de ter mentores nesse caminho que me ajudaram a explorar meu potencial e consegui me formar e estou trabalhando agora como cientista. Então, essa a minha trajetória. Muito legal. E como surgiu o seu interesse pela medicina do sono? Olha, o meu interesse pela medicina do sono começou no Brasil ainda, apesar de que na época eu não tinha muita autonomia para fazer a tomada de decisão que eu faço hoje. No Brasil, eu trabalhava muito com pacientes idosos, e aí pacientes idosos que têm, por exemplo, Alzheimer, ou então algum tipo de comprometimento cognitivo, e que a gente observa é a alteração no padrão do sono. Mas, na época, o trabalho era muito em termos de terapia medicamentosa. Vamos fazer um benzodiazepínico, né? Vamos administrar um benzodiazepínico para esse paciente conseguir dormir melhor à noite, para melhorar a função e a capacidade dele durante o dia. Mas quando eu cheguei aqui, eu fui conhecer outras oportunidades e outras possibilidades como pesquisador de investigar a fundo qual o mecanismo que está associado com a alteração do sono e o envelhecimento, ou então a alteração do sono e desenvolvimento de câncer, ou alteração do sono e problemas cognitivos como Alzheimer. E também quais são as intervenções que nós podemos fazer, além de fazer um tratamento medicamentoso, quais são as terapias alternativas que podem ser utilizadas para melhorar a qualidade de vida e através do sono de qualidade. E nesse sentido, a gente tem a saúde mental está muito em voga, né, ultimamente. Sim. E eu imagino qual que seja a sua resposta, mas o sono é um fator imprescindível para a saúde mental? Sim, é fundamental. Quando a gente começa a estudar o sono, a gente começa a fazer um mergulho, eu diria, na neurofisiologia. Por quê? O sono, a gente costuma pensar que é só colocar a cabeça no travesseiro e descansar por algumas horas. Mas durante esse tempo de sono, nós passamos por diversos ciclos que tem alterações bioquímicas no cérebro, tem alterações neurofisiológicas que vão melhorar tanto a saúde física quanto a saúde mental. Então, por exemplo, alguns estudos mostram para a gente que pessoas que dormem menos de 6 horas por noite tem maior probabilidade de desenvolver depressão. A gente sabe também que pessoas que têm ansiedade têm dificuldade para dormir. A gente sabe, por exemplo, também que pessoas que têm algum comprometimento cognitivo, como Alzheimer, elas também vão ter dificuldade para dormir, vão ter um sono mais fragmentado. Então, é uma linha bem tênue que divide quando a saúde mental começa a ter um problema e quando o sono começa a ter problema. A gente pode usar o sono como um parâmetro de qualidade para dizer essa pessoa está progredindo bem no seu tratamento ou está progredindo mal.
e o sono pode ser também o primeiro indicador de que alguma coisa não está legal, né? Então, acho que durante a pandemia a gente começou a prestar mais atenção no sono porque fomos forçados a ficar em casa e com isso a gente foi analisar também o impacto das nossas decisões, do nosso trabalho, o impacto que isso tem na qualidade do nosso sono. E acho que muita gente sentiu a diferença também de estar em casa durante a pandemia e ou dormir melhor ou não conseguir dormir pensando no que estava acontecendo com a família, com o mundo, né? Então, o sono está diretamente relacionado com a saúde mental. E quem está vivenciando, né, algum tipo de transtorno relacionado ao sono, quais são os passos, assim, né? Quem que essa pessoa deve procurar? Como que é desde o diagnóstico até o tratamento? Eu diria que essa pessoa precisa procurar um especialista em sono. Então, não dá para ser, por exemplo, o clínico geral que não é especialista no sono propriamente, ou então o psicólogo, o psiquiatra que não é especialista no sono propriamente. E eu digo isso com todo respeito aos colegas, mas pensando em fugir do tratamento medicamentoso como a primeira opção. Acho que para investigar um distúrbio do sono, precisa realmente entender o que está acontecendo com aquela pessoa como um todo. E muitas vezes o que a gente aprende como clínica geral ou como uma abordagem mais abrangente que a gente tem nas nossas profissões é identificar um problema, tratar o problema e seguir para o próximo. Né? Na medicina do sono, a gente precisa fazer uma avaliação holística, olhar aquele indivíduo de uma forma completa. Então, por exemplo, um paciente que chega para a gente aqui no centro de pesquisa com um distúrbio do sono, eu não consigo fazer um diagnóstico com ele em 20 minutos de consulta. Eu preciso acompanhar essa pessoa por pelo menos 2 semanas. Então, essa pessoa vai para casa com um monitoramento que eu consigo fazer à distância e, claro, eu vou fazer toda uma abordagem inicial ali no consultório, já vou ter alguns screenings que eu já vou fazer ali no consultório para me dar uma ideia do que é o problema daquela pessoa, mas é fundamental para mim saber como é o dia a dia dessa pessoa, né? Porque as intervenções cognitivas e comportamentais vão ser importantes para aquelas modificações diárias. Então, saber se essa pessoa dorme e acorda todos os dias no mesmo horário, ou se não, por quê? O que eu posso adaptar na rotina dessa pessoa que vai ajudar a melhorar a qualidade do sono, sem que eu precise fazer um tratamento medicamentoso como primeira instância. É claro, assim, que vão ter alguns distúrbios do sono que só terapia comportamental não vão funcionar, né? Mas para isso é preciso realmente estar no centro de pesquisa ou no consultório com seu especialista de sono, fazendo essa avaliação completa, né? Então, acho que essa que é a grande diferença da medicina do sono para mim. Hoje esse monitoramento é possível fazer remoto, então, porque eu lembro que as poucas vezes que eu escutei falar de medicina do sono, era muito alguns conhecidos que foram no Instituto do Sono, no HC, e passam por aquela avaliação, e eu brincava que todo mundo que ia para o Instituto do Sono acabava usando o CPAP depois. Era meio que o padrão. Então isso hoje é possível fazer, como você comentou, o paciente vai para casa, você consegue acompanhar ele de repente até por mais tempo para ter um entendimento melhor de como ele está passando por essas fases. Sim, a gente mais ou menos em 2014, 2015, a gente começou a fazer muitas das avaliações em casa, né? Eu, como enfermeira geriátrica, eu trabalho com pacientes idosos, assim, 85% do meu tempo eu trabalho com pacientes idosos. Então,
a gente começou a observar que trazer esse paciente idoso para o centro de pesquisa para fazer um estudo do sono, colocar um monte de monitor, eletrodo, cânula de oxigênio, máscara, tudo isso para uma pessoa idosa num ambiente que não é a casa dele, que não é a cama dele com o travesseiro dele. Muitas vezes a gente fazia essa avaliação e a pessoa não conseguia dormir. Então, a gente não conseguia fazer o diagnóstico adequado do distúrbio do sono, precisava pedir para voltar num outro dia. Então, assim, como eu falei, mais ou menos em 2015, a gente começou a fazer esses estudos do sono em casa. É claro que a pandemia acelerou o uso desse tipo de tecnologia para fazer acompanhamento doméstico, né, ou remoto. Então, a gente consegue hoje, por exemplo, fazer acompanhamento de um idoso para saber se ele tem apneia do sono, apneia obstrutiva do sono, em casa. E eu consigo fazer acompanhamento também de pacientes com insônia em casa, utilizando um reloginho desses de monitoramento, por exemplo, Fitbit, ou então outros relógios de monitoramento, e eu consigo acompanhar 24 horas por dia qual é o padrão de atividade física e de repouso daquela pessoa. Eu consigo ver, por exemplo, se carregou a bateria do monitor, se o monitor ficou fora do braço por quanto tempo e que horas. Então, eu consigo deduzir assim, olha, nessa hora que esse paciente estava tomando banho, então ele tirou o relógio, colocou de novo, entendeu? Então, a gente consegue fazer um acompanhamento bem eficaz, de forma remota, e com isso ajuda a ter essa medicina centrada no paciente, personalizada para aquela pessoa, e dar uma atenção holística e mais adequada para cada pessoa que precisa do nosso cuidado. Você mencionou que o remédio é a última, né, alternativa. Quais são as ferramentas que, né, as pessoas podem recorrer? Quais são os tratamentos, enfim, mais indicados? Eu imagino que a alimentação tem uma influência positiva, o exercício, né, conforme você mencionou, mas quais são, né, as indicações aí para essas situações? Para o tratamento da insônia, o remédio realmente é a última indicação que a gente faz. Então, no caso específico da insônia, a gente faz primeiro, o nosso padrão ouro é terapia cognitivo-comportamental. Então, é entender qual é a causa da insônia para aquela pessoa. A gente vai fazer todas as avaliações, acompanhar pelo menos 7 dias, mas a gente faz normalmente entre 7 a 14 dias de acompanhamento para identificar qual é o padrão de comportamento dessa pessoa e como esse padrão de comportamento se reflete no padrão de sono. Isso tudo porque o nosso sono é regido por um relógio biológico que nós temos no cérebro. Então, é preciso entender como o nosso comportamento está afetando a regulação desse relógio biológico. Então, terapia cognitivo-comportamental é o padrão ouro que nós temos para insônia. Em alguns casos, somente terapia cognitivo-comportamental não vai ser suficiente para esse paciente, vai precisar de um medicamento, né? Mas isso a gente faz com uma avaliação a longo prazo. Além de terapia cognitivo-comportamental, atividade física. Então, assim, pensando nesse relógio biológico que nós temos no cérebro, né? Pensa que a gente tem um relógio desses antigos que a gente precisa colocar bateria no relógio para ele funcionar. Então, a atividade física é essa bateria para o nosso relógio. Então, fazer pelo menos 150 minutos de atividade física durante a semana é fundamental. Isso daria aí 30 minutos de atividade física durante 5 dias na semana. Então, a gente recomenda fazer atividade física no mesmo horário todos os dias para ajudar aí dar essa bateria para o relógio biológico a funcionar de uma maneira melhor. Alimentação também. Então, existem alguns
algumas recomendações, por exemplo, de alimentação saudável, mas assim, evitar, que a gente sabe, né? Evitar gordura, evitar alimentos ultraprocessados, que aqui nos Estados Unidos é uma coisa bem complicada, né? A gente sabe que o padrão alimentar aqui é diferente do nosso no Brasil, mas a gente faz esse tipo de recomendação também. Então, acho que a gente consegue perceber assim, que a medicina do sono está muito relacionado ao estilo de vida e que é uma medicina que vai fazer um tratamento de uma doença, mas também vai fazer a promoção de saúde de uma forma muito complementar aí com o tratamento, né? Então, assim, para ter uma qualidade de vida melhor e dormir melhor, tem que mudar o estilo de vida também, não é só o medicamento. A gente não se ajuda também, né? Abordado esse tema em alguns assuntos diferentes aqui no nosso podcast, quando a gente trouxe, quando a gente falou de esporte, quando a gente falou de exercício, melhorar o exercício físico para a qualidade de vida de uma maneira geral, né? E a gente faz tanta coisa que prejudica nosso sono, mesmo quem não tem uma situação, de repente, crônica, mas o tanto que a gente tem luz na nossa cara o tempo todo, nas telas, né? Ou justamente como você comentou, alimentação, e às vezes tem algumas questões, eu não vou dizer simples, mas que são mais práticas da gente corrigir, né? De acertar o rumo para ter essa melhoria. Eu queria te perguntar, para quem está ouvindo a gente, por exemplo, né, e está podendo até se identificar com algumas questões, qual que é o caminho, que tipo de profissional, então, né, a pessoa tem que procurar para começar a investigar, procurar direto um especialista? Como que funciona isso normalmente, na sua opinião? Olha, eu recomendo procurar um especialista em sono que trabalhe com terapia cognitivo-comportamental. Esse profissional vai fazer uma avaliação, identificar se o distúrbio de sono do que aquela pessoa apresenta é um distúrbio de sono que é tratável com terapia cognitivo-comportamental, e se não for, ele vai recomendar também um profissional que vai fazer, por exemplo, indicação de um CPAP, se for uma pessoa que tem apneia do sono, ou tratamento medicamentoso, se for uma pessoa que tem narcolepsia, por exemplo. Mas eu acho que o que nós aprendemos durante essa pandemia é que todos nós podemos dormir um pouco melhor. Então, a gente estava avaliando os dados aqui de usuários de Fitbit, né, ou desses relógios, né, que conseguem colocar aí quantos passos você deu pelo dia, conseguem controlar também quantas horas de sono durante a noite, e foi feito um estudo para avaliar esses dados e percebeu-se que aqui nos Estados Unidos, durante a pandemia, entre 45% e 60% dos adultos entre 25 e 45 anos estavam dormindo mal. Então, não são pessoas que têm diagnóstico de insônia, por exemplo, não são pessoas que têm diagnóstico de apneia do sono, ou de narcolepsia, ou de qualquer outra doença do sono. São pessoas que estão na sua casa, estressados, trabalhando até tarde da noite, tanto que acordar muito cedo no dia seguinte. Então, somos todos nós, né, que podemos ter uma qualidade do sono um pouco melhor. Então, eu diria que para quem está ouvindo e não sabe se tem um distúrbio do sono ou não, mas que pensa que quer melhorar a qualidade de vida através do sono, procure primeiro um profissional de medicina do sono que trabalhe com terapia cognitiva comportamental para fazer essa avaliação inicial e para ter uma orientação de como mudar o estilo de vida para dormir melhor, sem que precise pensar em questão de saúde e doença, mas como prevenção mesmo e manutenção de qualidade de vida. Você falou de dados científicos, né, e a ciência tem já uma série de respostas sobre
o sono, a qualidade do sono, enfim. Você também considera o lado espiritual como parte do tratamento? Você acha que é importante que a pessoa tenha, não necessariamente relacionado a uma religião, mas que trabalhe o espírito, né, de uma forma mais ampla? É importante ter esse lado espiritual também trabalhando em conjunto? Olha, a sua pergunta é maravilhosa, porque eu recebo muitas pessoas me perguntando sobre isso também, né? Porque essa questão de falar que a gente está trabalhando com uma medicina do sono de uma forma de mudar comportamento, uma forma mais holística, e às vezes as pessoas me perguntam sobre essa questão de espiritualidade e nem sempre eu tenho oportunidade de falar sobre isso, mas eu acho que é fundamental. Para estar bem com a nossa saúde física e mental, a saúde espiritual também precisa estar em dia, né? Independente de qual seja a religião que a pessoa siga, é importante também lembrar que a saúde espiritual precisa estar sendo cuidada. Nós somos seres complexos como seres humanos, então não dá para cuidar de uma coisa sem cuidar da outra. O que eu tenho visto em termos de pesquisa, para colocar aí essa questão da pesquisa junto também, em termos de meditação, como a meditação ajuda principalmente as pessoas que têm insônia. Então, sabe-se que, de um ponto de vista qualitativo, a qualidade do sono vai melhorar através da meditação, mas sabe-se também que, em termos bioquímicos e neurofisiológicos, ajuda com a produção de serotonina, ajuda a diminuir a ansiedade. Isso é algo que consegue ser avaliado cientificamente também. Diminui níveis de cortisol. Então, meditação, que a gente geralmente coloca aí como uma questão espiritual, existem aplicativos que vão te dar meditação desde a prática budista e hinduísta até aplicativos católicos que têm meditação católica também. Então, assim, é uma questão espiritual, mas que vai ter um resultado neurofisiológico positivo, vai melhorar a qualidade do sono também e ajuda de uma forma geral para a saúde mental. Bacana. E a gente comentou aqui em alguns momentos sobre a pandemia, né? Como você reagiu, de uma maneira geral, ao negacionismo presente em diversas situações que a gente viu nessa pandemia? Você ocupando a sua posição, a sua profissão, como que está sendo isso para você? Olha, isso está sendo bem problemático. É difícil entender o que as outras pessoas pensam, né? A gente procura fazer um exercício de autonomia, de empatia, de se colocar no lugar do outro e tentar entender, mas é difícil demais, né? Quando acontecem coisas que custam a vida de alguém, né? Então é difícil conseguir entender o negacionismo que gira em torno da questão da pandemia. Por exemplo, a gente aqui onde eu moro, né, eu moro no estado de Nova York, no auge da pandemia nós tivemos 2.000 mortes por dia. Então, chegou um ponto que, para chegar no centro de pesquisa onde eu trabalho, eu entro nos elevadores e aí até chegar na minha sala, eu tenho que passar por um dos andares onde a gente faz os experimentos e nós temos algumas macas, né, nesses andares também, mas o número de mortos era tão grande que esses lugares passaram a ser usados como depósito. Então, era muito difícil para mim chegar para trabalhar e ter que passar por pessoas
que acabaram de perder sua vida, sabendo que aquelas pessoas têm família, que vão sofrer com as consequências não só naquele momento, mas a longo prazo também, né? E, ao mesmo tempo, ver pessoas próximas do meu convívio dizendo que não acreditavam que aquilo estava acontecendo, que não acreditavam que usar máscara é importante, ou que não acreditavam que se vacinar fosse importante. Então, é uma situação muito complicada, né? Você está vendo, independente de ser cientista, como pessoa, como mulher, ver uma família ali perdendo o seu ente querido, e ao mesmo tempo pessoas que têm a opção de se proteger, optando por não fazê-lo, por não acreditar na ciência, né? Então, é muito difícil. Não sei se eu tenho resposta para isso. A gente continua vendo pessoas que não acreditam ainda no que está acontecendo, não acreditam nas maneiras de se proteger, mas é muito delicado, porque aqui nos Estados Unidos a gente está vendo agora alguns influencers, né, pessoas que são famosas aqui da internet e tudo mais, que estão morrendo como vítimas de coronavírus, e provavelmente umas 2 semanas colocaram um vídeo de uma dessas pessoas dizendo, assim, com muita dispneia, né, com muita falta de ar, dizendo que se arrependia de não ter acreditado, que gostaria de ter tomado a vacina, mas que não dava tempo mais, né? Então, é algo doloroso ver que as pessoas precisam sofrer para entender, né? Então, não sei, assim, qual é a resposta, qual é o melhor caminho para conversar com essas pessoas. Acho que tentar ter empatia, tentar compartilhar o que sente, mas é muito difícil. Respeito também, né? Algumas coisas básicas eu acho que podem ajudar. Eu bem recentemente, inclusive, se eu não me engano, teve um rapaz nos Estados Unidos que era até líder de um movimento anti-máscara, que faleceu agora há pouco, recentemente, justamente de Covid, né? Sim, então, sim. Enfim, é complicado e deve ser, eu imagino, para quem está na área da ciência, deve ser, né, mais complicado ainda ver, né, vivenciar essa situação. Muito complicado. A gente passa, assim, no começo, claro, dá um pouco de raiva, né? Nossa, por que essa pessoa não está entendendo? O que falta para essa pessoa entender? E depois é um sentimento uma sensação de tristeza mesmo. De, assim, tristeza, preocupação generalizada, porque a gente quer que a pessoa se proteja e que ele proteja o próximo também, né? Mas é muito complicado ver que ainda tem tanto negacionismo em relação à ciência. É complicado. E nos Estados Unidos, né, assim como no Brasil, acho que até mais, né, o negacionismo está muito, muito presente. E à medida que o vírus a gente vá imunizando, né, a população, acho que aumenta o sentimento de que a doença talvez não seja tão relevante, né? E o negacionismo tende a aumentar cada vez mais. Então, o comércio vai abrindo, vai havendo essa flexibilização, e eu acho que o negacionismo vai aumentando conforme vai havendo essa abertura também, né? Mas, enfim, a gente ainda está vivendo a pandemia. Enquanto eu estava conversando, estava chegando aqui notificação de quantidade de mortes diárias ainda. A gente está com uma média móvel no Brasil de mais de 600 mortes por dia, né? Nossa. É muito, muito grande ainda. É muito grande. Enfim. Eu queria perguntar ainda sobre essa parte de pesquisa, né? Quais são as diferenças em trabalhar com pesquisa nos Estados Unidos e no Brasil? Olha,
Eu poderia falar várias coisas para te responder isso, mas a primeira coisa que eu tenho que dizer é dinheiro. Porque o investimento financeiro para pesquisa aqui é colossal comparado com o que a gente tem no Brasil. Vou dar um exemplo. Assim que eu comecei a trabalhar como pesquisadora aqui, eu precisava ter acesso à informação de pacientes numa ala de um dos hospitais, e eu precisava da informação de quantas internações aquele paciente teve por qualquer motivo, não só por distúrbio do sono, mas quantas internações aquela classe de pacientes teve durante os últimos 3 anos. Eu recebi essa informação dentro de meia hora. Por quê? Tem todo o sistema pronto para coletar essas informações no momento de admissão. Temos um funcionário que trabalha só com computador para fazer o sistema operacional para responder perguntas de pesquisa, e está tudo conectado, né? Então, assim, tem muito investimento financeiro para que tenha um funcionário responsável por organizar os dados, um funcionário para fazer a admissão do paciente, né? Então, durante a minha dissertação de mestrado, eu precisei ter informação também de admissão de paciente, e me demorou 6 meses para conseguir isso, porque eu precisava ir nesse funcionário que estava só 2 dias da semana no hospital. Todos os recursos eram escritos, então eu tinha que pegar o prontuário físico do paciente, olhar data por data. Então, assim, o investimento financeiro é o que é mais gritante para mim, em termos de diferença entre fazer pesquisa no Brasil e fazer pesquisa nos Estados Unidos. Em termos de formação profissional, fica devendo em nada. Eu acho que a gente tem um dos melhores cientistas do mundo, são brasileiros. Os brasileiros estão aí no pódio, junto com os melhores cientistas do mundo. O que nos falta realmente é investimento para fazer ciência com qualidade. Essa linha do investimento não foi combinado, mas a próxima que eu tinha até me lembrado aqui de fazer para você na sua opinião, quais seriam possíveis caminhos para a gente primeiro resgatar e depois aprimorar os investimentos e apoio à pesquisa aqui no Brasil? Nossa, eu acho que o primeiro passo para mudar é ter liderança que acredita em pesquisa, né? Se a gente tiver uma liderança que acredita na ciência, que acredita no cientista e sabe a importância de ter um investimento em ciência, eu acho que esse é o primeiro passo para mudar, né? Porque, como eu falei, a questão do investimento financeiro, aqui é feito investimento em ciência porque sabe que o conhecimento que é gerado através da ciência é uma potência nacional. Então, a gente tem, por exemplo, os melhores computadores criados aqui nos Estados Unidos. Mas por quê? Porque foi feito um investimento no cientista que desenvolve o software, que desenvolve a tela daquele computador. Porque essa tecnologia não vai ser usada apenas para o computador, mas vai ser utilizada para para os militares, por exemplo, vai ser utilizada no hospital para fazer um diagnóstico clínico. Então, ter essa visão ampla de que a ciência não vai ser só para estar numa sala de aula de faculdade ensinando o aluno a ter a sua profissão, entendeu? A ciência é o que gera a nossa sociedade, que faz uma sociedade crescer, se desenvolver e ampliar, né? E a ir além do que nós temos agora. É só através da ciência que a gente consegue multiplicar o nosso conhecimento, mas também melhorar a qualidade de vida, tanto na saúde quanto na sociedade. Então, acho que o que nos falta é ter uma liderança que consiga perceber a ciência
para além de conteúdo educacional, mas também como mola propulsora para finanças, para nossa sociedade crescer. Com certeza. Doutora, a gente está chegando aqui nas perguntas finais e a gente tem uma brincadeira aqui no Polaris chamada Icebreaker, que é um deck de cartas com perguntas aleatórias e a gente sorteia uma para o nosso entrevistado. Podemos fazer com você? Tá ótimo, vamos fazer. Sortear uma aqui. Você precisa cantar no karaokê. Que música você escolhe? Eu escolho... posso escolher... Bom, vou falar duas. Não vou conseguir falar uma. Tenho que falar uma em português e uma em inglês, porque eu vou aproveitar aí essa questão bilíngue, mas em português seria Andar com Fé, do Gilberto Gil. Quem me conhece sabe que a fé e a espiritualidade são fundamentais para a minha vida, e andar com fé, se eu tivesse que escolher a trilha sonora da minha vida, a primeira música seria Andar com Fé, do Gilberto Gil, e a segunda música seria da Alanis Morissette, You Learn. Então, essas duas músicas seriam as minhas músicas do karaokê, Andar com Fé e You Learn. Muito bom. Se correlacionam ainda, né? Muito legal. E, bom, a outra pergunta que a gente tem aqui para finalizar, então, o nosso papo é justamente uma recomendação de livro e filme, né? Que a gente também sempre pergunta para os nossos convidados. Pode ser referente ao assunto que a gente conversou hoje, ou pode ser simplesmente livros ou filmes que te inspiram, que você gosta, guilty pleasures, né? Que às vezes é um filme bobo, mas que você gosta muito, então fica à vontade. Ótimo. Eu tenho indicação de filme, quer dizer, não filme, mas uma série, um episódio dessa série, é uma série chamada Modern Love, da Amazon Prime. Um dos episódios mostra uma pessoa que tem distúrbio do sono, que tem um distúrbio do ciclo circadiano, que faz com que a pessoa durma muito tarde e acorde muito tarde também no dia seguinte. É um distúrbio que a gente chama de ciclo circadiano. Bom, eu esqueci o nome em português agora, mas é um Delay Circadian Cycle. Atrasado, né? Atrasado, né? Então, assim, a pessoa, normalmente a gente acorda por volta de 6, 7 horas da manhã, vai dormir por volta de 10, 11 ou meia-noite, né? Uma pessoa que tem esse distúrbio do ciclo circadiano, um distúrbio genético, ela vai dormir 4, 5 horas da manhã e acorda 4, 5 horas da tarde. Então, essa série mostra como é a adaptação dessa pessoa durante o dia, né? Porque é como se fosse um vampiro, né? Não vê a luz do dia, assim, acorda quando o sol está se pondo e vai dormir quando o dia está amanhecendo. Então, nessa série mostra as dificuldades que essa pessoa tem para trabalhar, para encontrar um amor, e aí durante a série vai mostrando, né, como é a relação dela com esse alguém que ela ama, e eles tem que ver a série para saber como termina. É da primeira ou da segunda temporada? Eu assisti a primeira já. É da segunda temporada. Se eu não me engano, é o segundo ou terceiro episódio da segunda temporada. O nome em inglês é The Night Girl Meets the Early Guy, The Early Boy. É alguma coisa assim, mas é falando da garota da noite que encontra o rapaz do dia. Então, legal. É bem legal. E são histórias reais baseadas em relatos Isso, do New York Times. Bom. E que eu li essa coluna há alguns anos, eu falei, cara, que legal, eu adoraria que tivesse um filme disso, né? Mas agora tem a série, com esse episódio falando. E livro, bom, é difícil indicar um livro também.
eu acho que o livro que eu li que me marcou mais nos últimos anos, assim, para além de questões raciais, eu tenho lido bastante também sobre isso, mas um livro que me marcou bastante se chama Educated, sobre uma jovem aqui dos Estados Unidos que tem uma trajetória de vida muito difícil, mas que ela consegue fazer faculdade, consegue fazer mestrado e doutorado. Então, como a educação mudou a vida dessa jovem. E muitas questões familiares são abordadas também nesse livro, e é um livro que eu recomendo para todos, né, que tem também questões familiares e que têm dificuldades e que, através da educação, conseguiram construir um futuro melhor. Então, esse livro fica como dica também. Sensacional. Doutora Carleara, obrigado pelo papo, foi muito gostoso, muito educativo, enfim, várias curiosidades que a gente tem e tinha sobre o sono, sobre ciência, enfim. Com certeza nossos ouvintes também vão curtir. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite, o bate-papo foi ótimo, passou tão rápido, e eu espero que eu consiga compartilhar sobre sono, né, que quem ouviu fique estimulado a buscar um sono de qualidade, dormir melhor para viver melhor, e espero que todo mundo goste desse bate-papo, assim como eu gostei tanto. Muito obrigada. Com certeza. Obrigado mesmo pelo prestígio mais uma vez. A gente tem tido sorte de contar com pessoas incríveis aqui no Polaris, então só temos a agradecer. Eu que agradeço. Muito obrigada e parabéns pelo podcast. Obrigado. Até mais. Boa noite. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau.